Então, a mulher forte é aquela que aguenta, a mulher forte é aquela que suporta. Por que não a mulher forte é aquela que muda uma situação? É aquela que consegue dar um basta, é aquela que consegue se posicionar. É muito mais difícil. Então, acho que a relação, ela tem muito esse do ceder, mas eu acho que vem até essa questão. Até que ponto o ceder, ele é importante? Ou como ceder em uma relação sem se despersonalizar, sem deixar de ser você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O tema de hoje é: você deixa de ser você para se relacionar? Vivi, e aí? Você deixa de ser você para se relacionar? Eu não, você deixa? De forma alguma. Mas acho que em algum momento da vida todo mundo já deixou um pouco. O que leva, Fabrício, a uma pessoa deixar de ser ela, deixar a autenticidade dela de lado para permanecer num relacionamento? É uma pergunta, assim, bem abrangente. Porque eu acho que existe vários fatores que podem levar a pessoa a deixar de ser ela mesma, deixar de ser autêntica dentro da relação. Por diversas questões. Eu acho que depende muito do momento em que a pessoa está. Sim, eu ia começar, acho que por uma questão que aí acho que a gente podia falar de medo. Medo de perder o outro, medo de perder aquilo que aquela relação oferece. Acho que a gente podia começar desse ponto de partida. Que sempre, né, é o medo que impulsiona, muitas vezes, a gente a tomar atitudes que talvez se a gente não tivesse medo, a gente não tomaria. Às vezes, as pessoas entram num relacionamento com expectativas, ou gostando muito de outra pessoa, ou com muita expectativa na própria relação em si. E por esse medo de perder, por esse medo de não viver essa relação como ela gostaria que fosse, ela vai se anulando, ou ela vai... Eu acho que seria um pouco forte dizer criar um personagem, mas ela vai se lapidando para se encaixar mais na vida do outro, para se encaixar mais naquele estilo de relação, e aí ela vai se perdendo de si. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido, sim, porque é muito complexo. Eu entendo o que você fala nessa questão da pessoa ir deixando a identidade dela para caber dentro da relação, e a gente vê muito isso hoje, né, onde as pessoas acabam, por alguma necessidade, alguma carência, às vezes também pode ser que exista essa carência, e a pessoa acaba querendo que o outro supra essa carência, e ela acaba se colocando naquela situação e deixando de fazer coisas que são importantes para ela, deixando de ser autêntica para que a relação exista. É como se ela não pudesse ser ela, que a relação não comporta ela ser ela ser autêntica. Então acaba que vem nessa questão desse medo que você fala, pelo medo de perder essa relação, pelo medo de perder a outra pessoa, então ela acaba se moldando, deixando de ser ela, para que o relacionamento exista. E aí que eu não sei até que ponto isso pode ser benéfico ou não. Eu acredito que não, né? A pessoa deixar de ser ela mesma para viver, para que uma relação exista. Porque você pensa, você ter que ser você, aliás, ter que ser você, né? Ter que ser diferente do que você é para uma outra pessoa e viver dessa forma por quanto tempo? Porque se a gente falar de relacionamento, a gente está falando de uma conexão mais íntima e bem mais próxima, onde a pessoa vai viver com você ali no seu dia a dia, vai participar de questões próximas ao seu cotidiano, à sua realidade. Então, parando para olhar minimamente sobre isso, é desconfortável, né? Você ter que fingir, de certa forma, não
ser uma pessoa, não viver de uma forma que você gostaria para caber naquele lugar. E a pessoa, com o tempo, né, quando você fala de, você está dizendo de uma relação mais longa, ou que vai abrangendo ali o tempo, a sensação que dá, e a gente vê isso no setting terapêutico e tudo mais, a pessoa vai se desmantelando, parece que ela vai se despersonificando. Então, ela vai virando, quase que num grau máximo ali, ela vai virando um arremedo da outra pessoa. É o que a outra pessoa gosta, é o que a outra pessoa quer, os valores da outra pessoa, e ela vai se moldando e vai deixando de ser ela mesma, vai despersonificando, vai se desmantelando e vai perdendo essa identidade que você falou. Então chega um momento, e aí a gente já começa a falar de um relacionamento tóxico, porque a partir do momento que você vai se desmantelando e se despersonificando, a outra pessoa vai tomando conta. A outra pessoa vai se fortalecendo naquilo, ela vai se acostumando com uma pessoa que está sempre em prol dela. Então a gente começa já a entrar num aspecto de um relacionamento tóxico também, a hora que você... Já começa errado. Se a gente parar para pensar, já começa errado. A pessoa já começa entrando numa relação não sendo ela, abrindo mão de certas coisas, se despersonificando, e conforme a relação vai se dando, isso vai... criando um peso, isso vai aumentando. A outra pessoa também vai se acostumando com isso e vai exigir cada vez mais. E aí pronto, aí é a festa. Vira uma dinâmica da relação. Aí vira aquela dinâmica da relação, vai ser essa. A relação que vai, de repente, para uma relação de poder ou de posse, enfim. Vai ser a dinâmica de como aquilo vai existir. Porque, assim, numa relação, existe o ceder. Eu acho que o ceder, ele faz parte e que as partes precisam ceder certas coisas para que a relação funcione. Até porque são pessoas íntegras, inteiras, que têm pensamentos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, formas de ver a vida diferente. Então, vai ter que existir esse ceder. Mas também cabe dentro disso aqui até que ponto ceder, quando ceder, exige... porque é uma linha muito tênue, se você parar para pensar que quando você cede também algo em você, você também está dando espaço para que o outro seja e não você. Então acho que a relação, ela tem muito esse do ceder, mas eu acho que vem até essa questão, até que ponto o ceder ele é importante, ou como ceder em uma relação sem se despersonalizar, sem deixar de ser você. Eu acho que são perguntas bem, assim, complexas e abrangentes, né? Porque pensar numa relação também sem o ceder, eu não consigo. Não existe. Você chegou num ponto interessante, essa coisa do ceder. Quando a gente fala de casal, a conta do casal não são 2, são 3. É uma pessoa, outra pessoa, e a relação. É o que uma pessoa traz ali de referências de vida, de valores, da família de origem dela, do que ela aprendeu, e a outra pessoa que traz tudo isso também, que vem de outra família, pode ser valores parecidos, mas de outros valores, com outros gostos, outra forma de ver a vida, que se juntam. Então, isso precisa se acomodar de alguma forma. E esse se acomodar, que é o que vai tornar essa terceira coisa, que é a relação dos dois, envolve esse ceder. Então, coisas que são negociáveis, coisas que são inegociáveis na relação. Tem coisas que a gente fala, tudo bem, não gosto tanto daquilo que a outra pessoa, né, gosta, mas tudo bem, dá pra eu ceder aqui. Tem coisas que você fala, não, isso aqui não dá. Isso aqui pra mim fere alguma questão minha ali, sei lá, um valor, uma dignidade, alguma coisa assim, isso aqui é inegociável. Então, esse ceder é importante. E você estava falando, né, do CD e tal, da relação, que não existe relação sem CD, mas se cede demais e começa a se despersonificar, a gente começa a falar de uma relação tóxica, onde a pessoa deixa de ser ela mesma, perde a autenticidade. E eu tava lembrando, meu pai falava isso pra mim, quando a gente, criança, aquela coisa, criança faz bagunça, faz barulho, não sei o quê, incomoda os outros às vezes, e ele falava assim, a sua liberdade começa onde termina a do outro, e vice-versa, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Que é exatamente essa linha que você vai até certo ponto, mas você não atravessa. Porque você precisa dar liberdade para o outro também. Mas a hora que você está dando liberdade para o outro, você está deixando a sua um pouquinho
estacionadinha ali. E é esse jogo. Um dando liberdade para o outro, um cedendo um pouquinho aqui, outro cedendo um pouquinho ali, para que essa relação se dê. A hora que uma pessoa deixa de ser ela mesma e ela começa a entrar dentro, vamos dizer assim, da vida do outro, da forma que o outro gosta, da forma que o outro quer e tudo mais, ela perde, ela vai dando toda essa liberdade, vai perdendo a dela, o outro, mesmo que inconscientemente, vai se apoderando dessa liberdade. Então a gente acaba falando de uma pessoa que vai desmantelando mesmo, ela vai deixando de ser ela vai virando um fiapinho ali, ela vai só acompanhando a outra. E é isso, é o princípio de um relacionamento tóxico. Não tem como dar certo. E você falando sobre esse ceder, sobre a liberdade e sobre se deixar também para que o outro seja, também exige um certo equilíbrio e um amadurecimento. Sim. Para você entender também até que ponto você pode ceder ou não. Porque sabendo com essa premissa que o ceder, ele faz parte da relação. Mas também entender, eu estou cedendo isso, mas a pessoa também perceber dentro da relação onde ela está configurada, a outra pessoa que eu estou também cede. Como que é isso? É só eu que faço as concessões? Ou o outro também faz? Ou é eu sempre que tenho que fazer? Porque aí a gente também cai naquela questão de utópica e linda, que só o amor ele é necessário para viver, então porque aí acaba indo pro lado desse tóxico também, porque como eu amo, eu vou ceder porque quando a gente ama, a gente cede. A gente tem que ceder porque o amor é ceder, o amor é aceitar, mas exige uma maturidade aqui. O fato de você também não ceder em algum ponto e de você colocar alguma questão ali que, como você falou, é inegociável, eu acho que exige uma maturidade e um amor maduro também de realmente ir para esse lugar do saudável, né? E não de querer construir algo tóxico e que vai para esse lugar de despersonalização. Então eu acho que exige também essa maturidade de perceber que, poxa, eu amo, eu gosto da pessoa, mas é só o meu amor e só eu ceder para estar com a pessoa e fazer para a pessoa, isso, olhando a longo prazo, pode ser insustentável. Acho que nem a curto, viu? Porque é uma visão romântica, que você falou, uma coisa romantizada. Só eu amar basta, ou o amor move montanhas. A gente sabe que no dia a dia não é bem assim. E você estava falando desse negócio de conversas, o negociável, que a gente tocou aqui nesse ponto, que todo relacionamento minimamente saudável vai ter conversas difíceis. Então, e o ceder faz parte disso, né? Até onde eu cedo, como você perguntou ali, como você constatou, até onde eu vou saber? Primeiro que as pessoas, a gente vai colocando limites, às vezes até não necessariamente em conversas, mas no dia a dia, você percebe o limite do outro. O outro se fala, isso aqui não gostei, ou isso aqui me desagradou, você fala também. Então os limites, eles são colocados no dia a dia, na dinâmica, e às vezes, quando são limites difíceis ou quando são situações um pouco mais abrangentes ou complicadas, é necessário sim sentar e conversar e ter uma conversa difícil, porque relacionamento saudável também tem conversa difícil, ela é necessária. Essa conversa aqui, e aí? Vamos botar tudo na mesa? Como é que fica? Como é que a gente resolve isso aqui? Isso é ceder também. Isso é se colocar na relação. Isso é ter autenticidade. Você se colocar de peito aberto, entendendo que você tem que ceder, que você tem a sua liberdade também, e entender o lado do outro. E entender que em algum ponto você também vai botar limites e em outros você vai ceder. Então, no fim das contas, eu sempre falo isso para meus pacientes. No fim das contas, relacionamento, a base de um relacionamento saudável, claro que envolve muitas outras coisas, mas é a boa comunicação. Se você tem uma boa comunicação com a pessoa que está com você, a chance do teu relacionamento dar certo é muito maior. E quando você traz isso, até me vem essa questão, até no lidar com uma pessoa que não consegue ceder também, porque às vezes pode ter pessoas que não
conseguem ou não querem ceder também. Aí são pessoas que não sabem se relacionar. Aí já entra num outro aspecto também. Se a pessoa entra num relacionamento, eu não quero ceder, ou eu não sei ceder, eu tenho que ser do meu jeito. A gente tá falando de uma pessoa imatura, de uma pessoa, sei lá, com algum componente narcísico. A gente tá falando de uma pessoa minimamente egoísta. Essa pessoa não sabe se relacionar. Mas existem pessoas que acabam entrando também numa relação dessa forma, aceitando também estar com uma pessoa que não cede. Que geralmente é a pessoa que cede. Que geralmente é a pessoa que cede. E aí depois entra dessa forma também, eu não sei também, porque aí tem várias nuances. Eu acho que entra nessa outra questão de compreender também o quanto a pessoa ela também precisa estar fortalecida em si mesma para que ela consiga se relacionar, consiga fazer bons acordos. Sim. Porque se a pessoa ela não tiver minimamente estruturada, e aí eu falo de estruturada de vários aspectos, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, tô falando de um conjunto integral de coisas, e que é claro, que se a pessoa não estiver, ela pode acabar o quê? Indo para esse lugar de, vou ceder. Então, exige também da pessoa que ela esteja, de certa forma, muito bem com ela mesma. Eu não sei se você percebe isso, porque para você chegar a jogo ali de ir numa mesa e colocar as claras, não, vamos colocar na mesa aqui e vamos embora resolver esse negócio, vamos aqui, vou ceder aqui, o que é que tá acontecendo? Então, exige uma estrutura interna que não é para qualquer um, digamos assim. Fortalecimento interno que a pessoa precisa ter, ela precisa estar minimamente fortalecida para conseguir se colocar na relação de uma forma firme. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir, eu sei até onde eu vou, eu sei que ali eu não passo desse limite. O que você está falando é que a pessoa precisa estar minimamente com algum fortalecimento interno para conseguir se colocar, senão acontece exatamente isso, a pessoa está muito frágil, a pessoa precisa muito daquela relação, a pessoa depende muito daquele relacionamento, daquela pessoa, né, dentro do imaginário dela e tudo mais, que ela vai só indo, e não tem esse, como você falou, sentar na mesa e botar as cartas na mesa e falar, e aí? Então, vamos fazer de um jeito bacana. Geralmente, a pessoa que se despersonifica, ela não tem esse movimento, exatamente por estar frágil. Ela se despersonifica por estar frágil. E também bem estruturante, a gente tem uma sociedade bem estruturante nessa questão, até de um machismo também, onde as mulheres, elas têm que ceder, né? Enfim, ou falando de outro tipo de relacionamento, quem de certa forma teria essa personalidade feminina dentro de uma relação, ela teria que ceder para que aos desejos desse homem que é o másculo, que é o alfa, que é o provedor, e se rebaixar a isso mesmo e tem que aceitar e viver dessa forma, porque ainda se perpetua muito isso. Eu percebo, vendo pessoas, vendo no setting terapêutico, às vezes, mulheres que trazem isso de, porque eu tenho que aguentar firme, minha mãe aguentou firme tantos anos com meu pai, passou muitas barras, e eu tenho que aguentar firme, eu não posso falar dentro de uma relação que acaba sendo muito mais prejudicial para a pessoa do que fazendo o bem, e ela acaba tendo que ficar dentro disso, porque disso é o correto, digamos assim, dentro do nosso mundo, do nosso universo. Aí a gente entra num assunto já de machismo estrutural, que é até legal a gente ter numa próxima conversa, porque isso dá pano pra manga, né? Mas quando você fala dessa posição feminina de ter que aguentar, ter que suportar, porque a mulher é a que cede, o homem põe as regras, a mulher é a que cede, e a gente traz isso estruturalmente dentro da gente. Mas a gente tem uma coisa, eu falo como mulher, e isso vem de gerações, que a gente explicitamente ou implicitamente, a gente aprende que a mulher é aquela que aguenta.
Então, a mulher forte é aquela que aguenta, a mulher forte é aquela que suporta. Por que não a mulher forte é aquela que muda uma situação? É aquela que consegue dar um basta, é aquela que consegue se posicionar. É muito mais difícil. Então, quando a gente fala dessa coisa do, do machismo, dessa posição da mulher se excede mais, isso é real, é fato, e está impregnado na gente, né, culturalmente, enfim, e tudo mais, mas até um ponto para refletir, o quanto ser forte é só aguentar, só suportar. Ser forte também é modificar, é também colocar um ponto de mudança, é também enfrentar certas coisas. Mas aí a gente já vai para um outro assunto, a gente já vai para um outro tipo Eu de acredito eu história. acredito que não, eu acredito que vai bem disso, porque assim, eu acho que até questionar essa questão, será que ser forte é realmente você aguentar e deixar de ser você para estar numa relação? Será que não seria ao contrário disso? Ser forte é você e discordar, colocar o seu posicionamento e não aceitar, porque aqui o que realmente é forte, né, de verdade, falando até numa desconstrução mesmo desse forte onde você tem que aceitar tudo numa relação e ser submisso a ela por N coisas. Aqui a gente tá falando numa questão de gênero voltado para o machismo, mas eu acredito que dá para se aplicar em diferentes contextos. Sim, mas esse ser forte que você falou, ser forte é aguentar ou ser forte é promover mudança? Se a gente tá falando de relacionamento e de ceder, talvez ser forte seja as duas coisas. Você suportar algumas coisas, porque a gente, falando de relacionamento, às vezes a gente suporta algumas coisas pelo outro, por amor e etc. Mas também ter um movimento de mudança quando você fala, não, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui é negociável. A partir daqui eu não vou. Ser forte são as duas coisas, se a gente parar pra pensar. Que a gente aprende que ser forte é uma coisa só. É suportar, aguentar, a tal da mulher guerreira, que é a mulher cansada, porque tá sempre aguentando, tá sempre suportando, tá sempre reclamando. Mas não, isso é ser forte também, mas ser forte é você falar, não aguento mais, não quero mais, a partir daqui eu não vou, e como é que vai ser? Jogar pro outro também um pouquinho a responsabilidade, porque a gente tende a colocar a responsabilidade muito pra gente, falo isso como mulher. A mulher tende, naturalmente, a ir pegando pra ela responsabilidade. Família, filhos, relacionamento e não sei o quê, né? Quando você vê, você tá lotada de coisa, não dando mais conta, cansadíssima e sendo a chata, porque você começa a reclamar. Mas aí a gente já sai dessa parte de despersonificação. Aí a gente já começa a ir pra um outro lado aí, que eu acho que daria muito uma outra conversa nossa. Sim. Sobre esse aspecto do suportar, do aguentar, dessa carga que a mulher recebe dentro de um relacionamento, o que é exigido dela culturalmente, socialmente, e o quanto é pesado isso, né? Sim. Eu achei super interessante, assim, que você falou sobre essa questão do ter que aguentar. Porque, assim, aqui a gente tá falando dentro do contexto do machismo, mas eu acredito que dentro de outras relações pode também existir isso, a pessoa, devido a um histórico familiar, talvez do que ela tenha passado de perdas muito significativas, e de repente ela se vê desamparada e vai para uma relação aonde ela acaba tendo que aguentar para não estar sozinha e voltar para aquela estaca zero. Eu vou ter que aguentar, vou ter que pegar, vou ter que aceitar tudo. Então acaba despersonalizando. Mas eu acredito que isso abre também novamente um olhar para aquela conversa do autoconhecimento também, de quanto é importante que a pessoa se conheça e que ela entenda ali dentro dela mesmo, das coisas da vida dela, coisas que ela precisa potencializar internamente para que ela consiga também se relacionar sem deixar de ser ela mesma. Então acho que abre também esse espaço da pessoa, opa, poxa, pera, analisar realmente o que na minha vida eu preciso me potencializar para que eu consiga me relacionar sendo eu mesma, sem ter que abrir mão de mim para me encaixar, para mim fazer ser uma relação. Aí é até uma coisa que eu sempre falo às vezes assim, que é quando a pessoa deixa de ser sol,
que todos nós temos o potencial de ser o Sol que seria o centro ali da nossa própria vida, e vamos ser a Lua do Sol de uma outra pessoa. Vamos precisar da luz dela para que a nossa vida ela faça sentido. E aí, pra gente também vai para esse olhar de, poxa, se a pessoa está nessa situação, até quando eu vou ser lua e vou acender o meu próprio sol? Porque todos nós temos o potencial de ser esse sol, de viver a nossa própria vida e de ter relações saudáveis sem precisar passar, sem ter que deixar de ser você, para você caber no mundo de alguém. Pensa. Ai, que bonito isso. Ai, amigo, que bonito, que profundo foi poético, isso, que né? Poético. Essa coisa de ser o sol, mas é bem por aí mesmo. A gente tem o nosso próprio brilho, ser o sol. A hora que você é lua e você está iluminando alguém... E não iluminando, porque assim, a lua em si, ela não tem luz, ela pega a luz do sol. Exato, então ela está assim, semi-iluminando alguma coisa. É bonito, isso gostei. Não que ela não seja importante. Não, a gente mas não tá, bora não ser está, sol, não vamos ser sol, né? Não estamos desmerecendo a lua, que isso, ela gente, é super a lua é linda, importante. mas vamos ser sol. Nesse contexto é isso mesmo. Muito bacana essa forma que você colocou. E aí eu trouxe essa questão justamente, talvez mais pra gente finalizar esse episódio, com esse pensamento de... A gente começou falando... questionando se a pessoa deixava de ser ela mesma para se relacionar, e talvez olhar para ela mesma e despertar essas potencialidades que existem dentro dela, ela pode estar mais preparada para relações melhores e não ter relações que vão ter um custo muito ruim a longo prazo ou a curto prazo, um dissabor, uma coisa que não vai ser gostosa, que não vai ser legal de ser vivida. É isso. É ser o sol, ser a luz, como você disse. Lembrei da música do Vando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Boa. Botar um Vando já no final para arrematar, né? É isso aí. Agora só faltou aqui uma trilha sonora com o Vando pra fechar. Mas fica aí, né? Fechando com você é luz, é raio, estrela e luar. Pois é, todo mundo tem sua luz própria, a gente não precisa iluminar o outro, basta a gente se iluminar que o outro enxerga. É por aí. É isso aí. Né? Então tá aí. Muito obrigada, foi incrível, como sempre. Foi ótimo e até a próxima. Até a próxima.